Aleluia, boa noite, graça e paz de Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração. Esse que é o nosso quinto culto hoje, e nós estamos tão felizes por tudo que Deus nos fez hoje. Eu vim para a igreja hoje pela manhã, às 7 da manhã, estamos aqui até agora, mas com tanta alegria por tudo que Deus tem nos feito. Você que está conosco aí no YouTube, seja muito bem-vindo. Que Deus te alcance, que a bênção e a graça dele alcance a sua vida. Sente por um instante. Nós vamos ainda ter uma palavra de Deus. Quantos querem ainda ouvir a palavra? Amém. Queridos, hoje nós encerramos a campanha 40 dias de comunidade aqui no Campus Gama com o Docmus Day, o Dia da Família. Tem alguém que está aqui hoje à noite, esteve aqui no Docmus Day hoje de dia? Levante a mãozinha, olha, ainda muitas pessoas, e foi lindo demais. Nós fizemos um primeiro culto, acho que mais de 4 anos que nós começamos essa obra, o primeiro culto que nós fizemos ali, no nosso prédio novo, né, que a gente está construindo para a glória de Deus, estamos imaginando vidas. Nós estávamos aqui com todos os irmãos dos campos, talvez mais de 400 pessoas, talvez próximos de 500 pessoas, e foi um culto tão maravilhoso, tão abençoado. Nós não teremos a oportunidade de vê-lo, né? Acho que não foi gravado aquela reunião, mas foi linda demais, queria louvar a Deus por isso. Nós passamos 40 dias comungando, conversando, aprendendo, com foco no projeto de Juntos Somos Melhores. E Deus certamente desatou muitas áreas na nossa vida nesses 40 dias. Nós abrimos pelo menos o dobro dos PGs que tínhamos. Nós tínhamos 40 e alguma coisa, foi para 80 e alguma coisa, e muitas pessoas foram alcançadas com a palavra de Deus, e por isso estamos alegres. Nos demais campos da Igreja de Cristo Docmus, hoje, agora à noite, está acontecendo o encerramento da campanha 40 dias de comunidade também. Aconteceu aqui pela manhã e vai acontecer lá, está acontecendo já lá nos campos também. Meu nome é Luiz Carlos Cerqueira, eu sou o pastor sênior aqui, o pastor líder na Igreja de Cristo Docmus, e eu queria saber se tem alguém hoje aqui pela primeiríssima vez celebrando conosco. Tem alguém nessa condição hoje, a primeira vez? Olha só, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu realmente queria te conhecer pessoalmente, né? Falar com você, saber quem você é, enfim, e dizer que a gente faz esse culto do Docmus Day aqui pela manhã, e a gente insiste em fazer também um culto à noite, pensando em todos vocês, que porventura não podem vir de manhã por causa de um trabalho, de alguma situação, e você que vem namorando a igreja pelas redes sociais, foi convidado e de repente aproveita para vir. E já pensou se você chega aqui, as portas estão fechadas? O culto foi pela manhã. Então a gente tem muita preocupação com isso, por isso nós temos tão poucas pessoas aqui hoje, mas o cuidado nosso é que você chegue aqui e a gente possa receber você, tá bom? Tem alguém que está vindo pela segunda vez na celebração, segunda ou terceira? Alguém nessa situação? Olha lá, seja muito bem-vindo, olha só, obrigado pela sua presença. Há tantas igrejas locais nessa cidade e você vir celebrar conosco é um grande prazer. Eu queria compartilhar rapidamente uma palavra baseado no texto de Filipenses, no capítulo 3, verso 13. A gente não tem slide aqui hoje, talvez possa colocar esse texto aí para os irmãos lerem comigo. Filipenses 3, 13 a 14. Vamos ler até o 15, acho que é um bom. Vamos ler até o 15. Tá. A pastora está me avisando. As crianças podem sair, tem uma programação especial para vocês. Pode acompanhar lá. Podem ir. Doc Play também? Podem ir. Doc Play também. A Doc Play também, podem ir, os irmãos que vieram para a Doc Play. Amém. A Doc Play é uma estrutura para adolescentes, tá bom? Conseguimos aí, ok. Meus irmãos, o texto, vamos para a gente ler na mesma versão aqui,
Vamos ler aqui no telão. Diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ou que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos ou maduros, a melhor versão desse texto, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Deixa eu ler na NVI, diz assim: não que eu haja alcançado tudo isso, ou seja, perfeito, entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo que também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade devemos pensar desta maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Vamos orar. Pai, te louvamos por esta palavra, por esse texto maravilhoso das Escrituras. Fala conosco, ministra sobre nós nessa noite tão importante e tão especial. Amém? Amém. Queridos, o ano da fé e da provisão ainda não acabou. 2021, o ano da fé e da provisão. Nós temos temas para todos os anos nossos aqui, eu acho que já há alguns anos, talvez uns 10 anos, a gente começou usando temas nos anos que Deus colocava em nosso coração. E o tema nosso no ano de 2021 é fé e provisão. Eu não sei quantos de vocês lembram, no primeiro dia do ano, ou no último dia do ano passado, e primeiro desse ano, nós estávamos aqui, de 2020 para 2021, em plena pandemia. A pandemia estava assolando o mundo, e nós, em plena pandemia, decidimos fazer aqui a nossa virada, o dia da virada, e vimos um sopro de Deus sobre a nossa vida nessa questão. A gente sempre está pensando naquilo que cabe a nós e para descansar naquilo que cabe a Deus. Deus é o maior provedor do universo, o maior doador do universo. O pastor já orou aqui hoje que Deus não é depósito, Ele é fonte inesgotável, e esta para toda a nossa vida, até a vida eterna. Então, a fé é um dom de Deus que Deus dá para nós. E agindo em fé, alcançando a maturidade para viver em fé, nós temos crido que Deus nos dará a provisão. Ele prover, Ele traz à realidade aquilo que nós estamos esperando, aguardando, aquilo que nós necessitamos. Nós pensamos nesse tema, e eu penso que Deus nos deu ele, porque a gente tem contado os nossos anos aqui, como diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que aqueles que contam os seus anos alcançarão corações sábios. Mas o que é contar os anos? Contar os anos sob a perspectiva de Deus, remindo o tempo, discernindo os momentos, discernindo as épocas da nossa vida. E nós temos discernido o tempo e as épocas da nossa vida, considerando, entre outras coisas, ciclos que Deus nos dá. A Bíblia diz que, está muito claro na Bíblia para mim, que Deus organizou a nossa vida em ciclos, vários tipos de ciclos, mas o ciclo dos 7 dias
é extraordinário. A Bíblia diz que Deus trabalhou 6 dias e no sétimo ele descansou. Vocês acham mesmo que Deus precisa de descanso, irmãos? Claro que não, não é? Mas o próprio Deus se submete a um princípio que ele cria para que nós entendamos e saibamos a importância dele. O princípio do descanso ou do sétimo dia é tão importante que no Velho Testamento Deus organizou, resumiu, sintetizou toda a lei judaica em 10 pontos, em 10 mandamentos. E é interessante, lá no 4º mandamento está falando sobre o ciclo do sétimo, o ciclo de 7. Porque trabalharás 6 dias e no sábado, no sétimo, no dia sábado é descanso, no sabá, você deve descansar. Descansar para quê? Descansar para quê e em quem? Descansar para adorar ao Senhor, para depender de Deus. Quando o povo de Israel, disse essa semana aqui, quando o povo de Israel estava no Egito, e Moisés deu uma palavra para o povo, falar com o faraó, para ele liberar o povo, para que o povo fosse ao deserto celebrar, adorar o Senhor. O que o faraó dizia para ele? O que o faraó fazia? O faraó dizia: esse é um bando de preguiçosos, dê mais palhas para eles, mais combustíveis, para que eles trabalhem ainda mais. E ele então dava mais trabalho para eles, trabalho de dia, de noite, 7 dias por semana. E eles trabalhavam para quê? Para que eles não tivessem tempo para adorar a Deus, para que eles não tivessem tempo para pensar nas coisas de Deus. Ele dizia, o faraó: eles estão assim preguiçosos, não estão produzindo, porque fica aí com essa cabeça querendo adorar. Moisés insistiu e Moisés fez alguns milagres. Aí o faraó disse assim: tá bom, eu vou deixar vocês ir um pouquinho. Agora, não vá muito longe. Não vá muito longe. Não vá muito longe. Aliás, antes ele disse assim: tudo bem, vocês vão, mas não levem as crianças. Quando o diabo vê que ele está numa batalha perdida, o seu coração é de Deus, ele então começa a dizer para você não ir muito longe, você não ser muito radical nesse negócio de Bíblia, esse negócio de igreja, esse negócio de adoração, esse negócio de comunhão, esse negócio de discipulado, esse negócio de aprender de Deus, esse negócio de contar com a graça, com a misericórdia de Deus. O diabo não quer que você vá muito longe, que você não seja muito radical. O diabo não quer que você leve a sua família nisso, porque o faraó disse: olha, tudo bem, então vá, mas não leve as crianças, não leve as mulheres. Ele fica criando essas dificuldades, irmãos, porque eles sabem, como foi pregado aqui semana passada, nos nossos PGs, não é? Quanto mais quando a gente adora algo, a gente se torna, por fim, a gente vai se tornar o quê? Um diácono, um doulos, um escravo, um servo daquele que nós adoramos. E vocês sabem que o povo de Israel era escravo do faraó. E o faraó sabia, conhecia o princípio: se deixar esse povo adorar esse Deus deles, daqui a pouco eles vão querer servir esse Deus. Porque nós adoramos, nós servimos, por fim, aquilo que nós estamos adorando. Se nós adoramos o dinheiro, a gente, por fim, vai começar a servir, trabalhar, se desgastar, entregar a nossa vida, perder a nossa vida por causa do dinheiro. E todas as coisas são assim. O faraó sabia que se o povo de Israel fosse adorar, aquele povo ia ficar mais livre, mais parecido com o Senhor, porque nós nos parecemos com aquilo que nós adoramos. Nós vamos ficando ficando parecido com aquele que nós fazemos o nosso ídolo, fazemos o nosso Senhor, fazemos o nosso Deus, aquele que adoramos.
As pessoas parecem de fato com aquilo que adoram. O salmista diz assim: olha, aqueles que carregam imagem nas suas procissões, aqueles que fabricam esses utensílios de adoração, eles se tornem como eles. É uma liberação profética. Faraó sabia que se esse povo fosse adorar a Deus, esse povo ia ficar parecido com Deus, esse povo ia pensar como Deus, esse povo ia raciocinar como Deus. Faraó sabia, como foi ministrado nas celas, no nosso PG essa semana, que se esse povo vai adorar a Deus, esse povo vai ficar realizado, satisfeito. Eles entenderão que tem tudo. E se alguém tem tudo, eles entenderão que tem tudo porque eles têm Deus. Uma pessoa que tem tudo e não tem Deus é como que não tem nada, mas alguém que tem Deus, essa pessoa tem tudo. Ter tudo sem Deus é como tentar pegar em água. E Faraó, preocupado com isso, Faraó criava dificuldades para manter o povo escravizado. Quando a gente quebra princípios, a gente vai tendo atraso em nossa vida, todas as áreas da vida, no casamento, na educação dos filhos, no trabalho. E a palavra de Deus é um manual nos ensinando esses princípios. Às vezes a gente quebra os princípios por não conhecer, às vezes a gente quebra os princípios conhecendo. Princípio, querido, é como uma chave. Às vezes eles são pequenininhos, mas eles abrem grandes portas. Grandes portas. Princípios são como chaves. São pequenos às vezes, mas quando quebrados, não utilizados, fecham grandes portas. E eu comecei a falar isso tudo porque o princípio do ciclo dos 7 dias para mim é tão importante. A gente precisa de parar para adorar a Deus, a gente precisa de parar para exaltar o Senhor, para reunir em comunhão com o povo de Deus. No mínimo, além dos nossos devocionais diários, a gente tem que parar para adorar com os adoradores, com os servos de Deus. A gente tem que fazer isso. Isso é um princípio que vem desde o Gênesis. E Deus espera que nós cumpramos esse princípio. Mas, ampliando esse princípio, a Bíblia diz que Deus fez o princípio do 6 anos trabalharás na terra, e no 7º ano descansará. E Deus fez isso com o povo de Israel. Eles trabalhavam 6 anos na terra, e aí quando chegava no 7º ano, o que eles faziam? Eles não trabalhavam, eles não aravam, eles deixavam a terra dar por si só. E aquele era um princípio extraordinário, porque se o povo de Israel fizesse aquilo, irmãos, fizesse isso, o que ia acontecer? O que ia acontecer é que aquele povo ia depender de Deus. Aquele povo ia se atirar em Deus. E é isso que os princípios fazem. Quando nós assimilamos um princípio de Deus, naquela área que aquele princípio está tocando, na verdade, nós nos atiramos em Deus, nós passamos a depender de Deus. E o povo de Israel, era isso que Deus queria, que naquele ano, no 7º ano, eles ficassem dependentes de Deus. Eles colhessem a 30, 60 e 100 por um, por causa da graça, da misericórdia, da provisão de Deus tão somente. E a Igreja de Cristo Dawkins, já que a gente conta os anos, nós estamos aqui no 7º ano do 3º ciclo da igreja. Eu não vou falar sobre isso, não vou me demorar nisso, mas a Bíblia diz, queridos, que nós temos aí uma experiência de viver aproximadamente 12 ciclos desse de 7, e a gente tem que contar. Eu estou com 52 anos, logo eu estou vivendo o 8º ciclo, começando ali o 8º ciclo. Não sei quantos anos você tem. Você está entre os 14 a 21, de 21 a 28, de 28 a 35, de 35 a 42, de 42 a 49, de 49 a 50
e 6, não sei. Mas a Bíblia diz que aqueles que honram pai e mãe vivem muito. Tem uma promessa nesse mandamento, tem uma promessa nesse princípio. Porque os princípios, muitas vezes pequenininhos, são capazes de abrir grandes portas. Amém? Quantos querem entrar em grandes portas abertas pelo Senhor? Amém? Então é isso. A gente precisa de compreender essas coisas que às vezes são simples, são pequenas, mas podem fazer grandes diferenças em nossa vida. E a gente consegue fazer isso se nós tivermos atitudes. Se nós tivermos atitude para viver. Eu estou chamando essa palavra aqui hoje de o ano da fé e da provisão ainda não acabou. Nós assimilamos esse princípio de fé e de provisão, de dependência de Deus no ano 7º da Igreja de Cristo Dogmas, do 3º ciclo. Nós assimilamos isso e nós enchemos o nosso coração de esperança, porque nesse ano há abundância na mesa, há abundância de vida. Nós profetizamos e dissemos, nenhum de nós vai morrer nessa pandemia, sabe? E nós estamos comendo dessa palavra profética, sim ou não? Nós estamos comendo dessa palavra profética porque Deus precisa de alguém que creia. Nós estamos nos alimentando dessa palavra profética. Porque quando a gente tem uma palavra profética na vida da gente, sabe o que a gente faz? A gente se apega a ela. A gente vela por ela. Não é isso que Jeremias capítulo 29, a partir do verso 9, 10 ali. Então, vocês virão a mim, clamarão a mim, e eu vos responderei. E vos darei o fim que desejais. O profeta está dizendo, olha, velem pela palavra profética. Essa ideia da Igreja Católica com aquelas velas acesas, aquilo fala de esperança, aquilo fala de manter vivo a promessa. E é claro que eles fazem no ato profético ali, usando aquelas velas, mas nós velamos no nosso coração, na nossa mente, na nossa atitude. Nós estamos velando pela palavra profética. E Deus, irmãos, Deus é poderoso. Hoje o Daniel veio falar comigo, porque ele fez um videozinho do Docmus Day lá, da nossa reunião, e aí lá no prédio novo, aí ele mostrou para a mãe dele. E a mãe dele há muitos anos atrás, nós estamos aqui já há 13 anos, vai fazer agora a semana que vem. E a mãe dele talvez viesse aqui, não sei, Daniel, talvez 20 anos atrás, 25 anos atrás, em reuniões de vigília. E Deus usava pessoas na reunião, na vigília, dizendo que esse aqui seria um lugar de bênção, um lugar de prosperidade, um lugar do fluir de Deus, que Deus aqui levantaria uma comunidade, uma igreja. E ela chorou, ela se emocionou quando ela viu aquele prédio lotado de pessoas naquele lugar, porque ela ouviu isso há 20 e tantos anos, 30 anos atrás. Então o próprio Deus vela por sua palavra. Há um colega no bombeiro, amigo, que ele me encontra toda vez que ele me encontra, e ele diz que ele não participou. E a mãe do Daniel é a segunda pessoa que diz isso. Mas ele, mesmo antes dela, eu não sabia, ele me dizia que havia vigílias aqui nessa chácara, e nas vigílias Deus usava pessoas e dizia que aqui iria ter uma igreja, que aqui ia ter uma obra abençoada, próspera. Queria que você aplaudisse Jesus por isso. Aleluia. Ou seja, Deus está fazendo, Ele vela por sua palavra, a gente deve continuar crendo, amém? Você sabe o que aconteceu hoje? A hora que a gente estava adorando, alguém ligou para alguém que estava aqui no culto de manhã e disse, olha, o Davi de 1 ano foi entubado agora, está na UTI. E aí a Paula veio, minha filha, pastor, meu papai, por favor, ore, pede para a igreja orar pelo Davi. Ele tem 1 ano, ele foi entubado, ele está na UTI, está entrando agora na UTI. E aí eu parei a pregação ali e nós oramos. Irmãos, a gente orou, talvez umas 10h30, 10h40, 11 horas estourando. Quando nós viemos para cá, por volta de meio-dia e pouco, a mãe mandou a foto do Davizinho. Não estava mais entubado.
estava fora da UTI, e isso para a glória de Deus. Amém? Pode aplaudir Jesus? Então, irmão, Deus precisa de alguém que ouse crer, que ouse continuar. Então, a gente decorou a igreja com muita fruta no dia 31 de dezembro de 2020. Quem lembra? Aqui tinha fruta para todo lado. Então foi uma ideia que a gente teve. Se é o ano da provisão, se é o ano é o sétimo, é o ano da dependência de Deus, então vamos encher isso aqui de fruta. Vamos encher de fruta. E a gente trouxe melão, a gente trouxe banana, a gente trouxe uva, melancia, enfim, tanta fruta, muitas. A gente foi na Ceasa, eu lembro que eu fiz essas compras lá com a Ângela, e a gente trouxe, e era fruta, mas era fruta, e foi muito bacana, muito abundantemente. Eu falei, Márcia, tem que ser abundante, porque essas frutas devem retratar o que Deus está colocando em meu coração para esse ano. E foi tanta fruta, irmãos, nós fizemos cestas, porque no outro dia, eu, Sônia, Paulinha e a Sheila, acho que foi, nós saímos no dia 1º para doar frutas, e nós saímos, fomos aqui na 50, e a gente doou as frutas, as cestas das frutas, e oramos pelas pessoas, e dissemos, esse é um ano de fé, esse é um ano de provisão. E nós cremos naquela palavra. Mas hoje à noite, alguns de nós fomos esmorecendo porque perdemos uma batalha ou outra, porque vacilamos aqui, vacilamos ali. Mas hoje eu trouxe esse texto aqui para fazer você lembrar da promessa. Amém? O ano de 2021 não acabou, ainda falta 60 dias. Amém? Saímos agora de uma campanha 40 dias de comunidade, que nós não podíamos imaginar que 40 dias depois nós estaríamos vivendo essa alegria que nós estamos aqui, por tudo que Deus fez. Mas Deus está fazendo. Então, Deus pode operar um milagre em 10 dias, em um mês, Ele pode fazer isso em 1 hora, Ele pode fazer isso em 1 minuto na sua vida. Então não desista como Agar, por favor, você tem 60 dias para viver milagres na sua vida ainda, amém? 60 dias para viver milagres da provisão, mas Deus precisa de achar fé no seu coração. Não permita que Satanás te pare, não permita que o faraó te atrapalhe, não permita, continue crendo, não pare de crer. A gente cantou isso aqui hoje, não pare de crer. Não pare de adorar, continue. Eu quero ler agora esse texto sob essa perspectiva. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito, entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude. Tomo o quê? A seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Deus tem muito para fazer na sua vida ainda profissional. Deus tem muito para fazer no seu casamento. Deus tem muito para fazer na sua saúde. Deus tem muito para fazer no seu ministério, no seu trabalho. Então continue empreendendo, continue crendo, continue adorando, continue crendo no que Deus vai fazer. Eu apresso-me, diz Paulo, em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, continue em direção ao alvo, em direção à promessa, em direção à conquista de Deus para a sua vida. O 15, eu pedi para colocar, porque diz, por isso todos nós que alcançamos a maturidade espiritual. Deus te vê como alguém maduro, Deus te vê como alguém que é filho e que não é bastardo. Deus te vê como alguém filho e não como um órfão. Deus te vê como alguém maduro espiritualmente, alguém que consegue ponderar a respeito dessas coisas e continuar andando para frente, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas ficaram para trás. As coisas velhas ficaram para trás. Por isso Paulo
exorta os filipenses que lhe está ouvindo, dizendo: eu sei que eu não alcancei ainda. Eu sei que isso não foi transferido do mundo espiritual para o mundo físico na minha vida ainda. Não penso que já haja alcançado no mundo físico, mas ele está pensando no mundo espiritual, porque as coisas espirituais são mais reais do que as coisas físicas. Quer ver eu te dizer algo? Quem tem um parente que já faleceu aqui, levante a mão. O que você acha? O seu parente ainda existe? Ou ele virou um nada, apagou a história dele, ele um dia que morreu, definitivamente, ele não existe, a sua existência espiritual acabou, ele entrou num estado de... Sim. O que você acha? A Bíblia diz, irmãos, que as pessoas deixam de existir fisicamente, mas todas as pessoas, depois do estágio da vida física, eles passam a existir espiritualmente, continuam existindo espiritualmente. Porque nós somos seres espirituais, e um ser espiritual, ele não é como uma alma vivente apenas, como uma ovelha. Essa semana morreu um animal lá em casa, uma ovelha. Então, ela deixou de existir completamente, ela era um ser vivente, uma alma que, mas nós somos seres espirituais. E aí, eu queria te dizer, minha mãe faleceu, ela não está aqui fisicamente, mas ela continua vivendo espiritualmente. E aí o que nós concluímos com isso? Que as coisas físicas, as coisas terrenas, são passageiras, são efêmeras, elas passam, elas deixam de existir, mas as coisas eternas nunca, as coisas espirituais são mais reais e nunca deixam de existir. Por isso, usando essa figura, eu quero te dizer, trazer à sua memória algo. O que é espiritual é seu, existe e a qualquer momento Deus vai atrair para a existência física também. Deus vai atrair para a vida, para esta terra. Ele vai chamar a existência, essa coisa que parece não ser, como se fosse, porque ela está no mundo, ela está em um nível espiritual. E você, com a sua fé, deve atrair isso para a terra. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, que o justo viverá da fé. Quantos são justos aqui? Você viverá da fé, querido. Amém? Diga: eu viverei da fé. Então, o ano de 2021, o ano da provisão não acabou. Deus tem muito a fazer em sua vida. Eu queria apresentar aqui 4 atitudes que você vai precisar para continuar vivenciando milagres até dia 31, amém? Primeiro, seja sempre humilde e grato, mas nunca se acomode. Quantos são gratos aqui? Não, eu penso que eu não tenho alcançado. Então, seja sempre humilde, seja grato, mas nunca acomodado, não se acomode, não pare. Em segundo lugar, deixe o passado no passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha, gente, viver de passado é uma loucura, porque ele não pode voltar, ele não pode ser mudado. Viva sob a perspectiva do presente e do futuro em Deus para a sua vida. Você sabe o que é visão? Visão é tirar uma fotografia do futuro preferível. Alguém que tem um sonho, e Deus trabalha no sonho como matéria-prima das realizações. Então, um indivíduo com um sonho, ele enfincou uma estaca no seu futuro. Ele tirou uma foto do seu futuro preferível. Então, esqueça o passado, deixe o passado para trás. Você conquistou no passado, ficou para trás. Você perdeu no passado, você sofreu no passado, deixe todas essas coisas para trás. Porque você não pode viver mais, o passado não pode ser mudado.
Então deixe o passado para trás. Diga comigo aqui: seja humilde e grato, mas nunca acomodado. Agora diga na primeira pessoa: eu deixarei o passado no passado. Amém. Se ele foi bom, deixa lá. Se foi ruim, deixa lá. Não viva de passado mais. Está combinado? Amém, irmãos? Continue em frente, nada de desistir. O texto diz: avançando para as que estão diante de mim. Então, não basta também a gente deixar o passado, mas também não querer, não desejar, não ter expectativas em Deus do seu futuro preferível. Então, continue avançando, continue em frente, sem desistir. E em último lugar, estabeleça metas para esta jornada e prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio. A conquista está, a bênção de Deus está guardada, a sua conquista está guardada em Deus. É para lá que você tem que ir. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, porque quantas pessoas estamos aqui e somos maduros para compreender isso que foi falado aqui hoje? Quantos são capazes de compreender isso? Em nome de Jesus, o ano da fé e da provisão ainda não acabou. Feche os seus olhos aí onde você está, eu quero orar. Não que eu haja alcançado mais uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. O método do apóstolo Paulo, lidar com todas as questões, diz ele no verso 15. Se alguém tem uma atitude diferente em outra área, Deus vai trazer esclarecimento para você hoje. Mas esses são estágios necessários para continuar vivendo o novo de Deus. Tenha humildade para reconhecer a sua condição, mas não se acomode. Deixe o passado para trás. Continue avançando. Tenha a atitude daquela mulher do fluxo de sangue. Eu fico imaginando aquela mulher socialmente inadequada, porque era uma mulher, porque estava impura com o fluxo de sangue. Mas ela quebra um paradigma, ela quebra um protocolo, ela continua avançando. E eu fico olhando e imaginando ela: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela então começa a imaginar ela tocando e sendo curada. Mas havia uma multidão entre ela e Jesus, mas ela não desiste, ela vai em frente. Mas tem 12 anos, mas ela não pensa mais nisso, porque esses 12 anos ficaram para trás. Ei, tem 10 meses, mas em 2 meses, em 1 mês, em 1 dia, em 1 hora, Deus pode mudar a tua sorte. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus, como a mulher do fluxo de sangue, anteveja a bênção do Senhor na sua vida. É na sua saúde, é no seu casamento, é num sonho, é numa viagem, é no negócio, é no empreendimento, é no ministério. O que é? Deus espera que você tenha a atitude correta hoje, atitude de fé, porque Ele é provedor. E Ele espera que todos aqueles que se aproximam dEle precisam de crer que Ele existe e que é galardoador, é provedor daqueles que o buscam. Pai, nós recebemos uma palavra aqui hoje, uma palavra que nos remonta ao primeiro dia do ano 2021. Recebemos, meu Deus, uma palavra profética que estava fresca, onde o Senhor nos disse, meu Deus, que esse ano é ano de abundância, que os milagres viriam sobre as nossas vidas.
Mas à medida que o tempo foi passando, os dias foram passando, os meses foram passando, algumas pessoas tiveram experiências que as engoliu, ou que engoliu as palavras proféticas, as palavras de fé, as palavras de vitória que elas receberam naquele dia. Saíram daqui crendo, mas foram diminuindo o ritmo e pararam de crer. Mas a palavra do Senhor para a sua vida hoje o ano de 2021 ainda não acabou. Deus vai fazer na sua vida, porque Ele vela por sua palavra, e Ele é fiel para cumprir tudo que Ele disse, e Ele fará. Aleluia. Há pessoas que já estão regozijando, dizendo: Deus já cumpriu. Mas há mais para a sua vida, há mais para a minha vida, ainda mais para nós. Amém? Oh, aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Ah, bendito é o Senhor. Por favor, creia. Deus proverá quando a azeite da farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo fraco me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite da farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Eu creio, Deus, eu creio, Senhor. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá quando a azeite da farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar. Tomamos a autoridade do teu nome, Senhor Jesus, para orar pelo teu povo, para que toda aquela vida, aquela unção, atmosfera, poder que havia naquela palavra alcance os corações dos teus filhos hoje, para que eles velem, para que eles as vivam, para que eles as tenham, Senhor, em seus corações de maneira tão tremenda, para que possam, Senhor Jesus, realizar e ver o teu milagre, porque todos estão à espera de um milagre. Receba em nome de Jesus o milagre, porque dia após dia o Senhor virá sobre a sua vida e Ele trará a bênção, porque a bênção do Senhor vai te alcançar. Quantos creem nesta noite na providência do Senhor? Então visualize como a mulher do fluxo de sangue e diga: Senhor, eu vou te tocar e serei tocado. Sim, sim, receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Quando a azeite da
se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando a azeite da farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar. Eu creio, meu Deus. Falho me faz andar Eu creio. sobre as águas. Que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja contigo. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus sobre ti volte o seu rosto e te dê a paz. Tenha uma semana de conquista, de vitória, de bênçãos, e viva esses próximos 60 dias em triunfo para a glória de Deus. São 19h35. Beijo no coração. Amém. Amém. Vão em paz.